E hoje você vai ficar mais rico, mais abençoado ainda, irmão. O Senhor nos trouxe um pão do céu. Nós fizemos aqui, nesses últimos dias, uma campanha. Foram 40 dias aonde nós falamos, o título da campanha era Do Egito para a Terra Prometida. E cada dia o povo que veio aqui na igreja, eu entreguei para eles uma palavra dentro do livro de Êxodo. Então nós estudamos Êxodo 1, 2, 3, 4, 5 e fomos. E hoje nós chegamos a Êxodo capítulo 40. Vamos para Êxodo capítulo 40? O último capítulo do livro do Êxodo. Vamos falar um pouquinho do tabernáculo do Senhor. Diz assim, ó. Depois falou mais o Senhor a Moisés dizendo, verso 2. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Verso 3. Porás nele a arca do testemunho, cobrirás a arca com o véu. Depois meterás nele a mesa, porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água. 8. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. 9. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Diga glória a Deus. Irmãos, no primeiro dia do mês, do primeiro ano, Deus falou a Moisés, a tenda, o tabernáculo já estava todo pronto. As suas partes, os seus móveis, as suas cortinas, tudo já tinha sido feito, já tinha sido preparado. Eu gosto de explicar para os irmãos, falei nesses dias, deixa eu falar bem rapidinho, que o povo de Israel, nesse tempo, eles estavam num período de peregrinação. Eles haviam saído do Egito, estavam indo para a terra prometida, e eles não tinham ainda um templo, como foram ter muitos anos depois. Quem construiu o templo foi o rei Salomão. Mas Salomão veio a ser rei algumas centenas de anos depois que Israel já tinha entrado na terra prometida. Então imagina, Israel ficou muitos anos sem ter um templo de fato, uma casa construída para o nome do Senhor. Mas eles não ficaram sem ter um lugar de adoração. Mesmo andando naquele deserto, Deus falou para Moisés, vocês precisam construir um lugar para colocar a arca da aliança, um lugar onde o povo irá para oferecer sacrifícios e adorar a Deus. Irmão, que coisa séria. Eu fico chateado hoje, me perdoa falar assim, quando eu vejo pessoas que desprezam a igreja, que acham que você não precisa ter um lugar para adorar a Deus. Tem um grupo hoje em dia que eles se autodenominam desigrejados. Falam com orgulho, não, nós não frequentamos nenhum templo, porque nós somos o templo de Deus. Tem verdade nisso? Tem. Mas dizer que porque você é o templo de Deus, você não precisa estar num lugar e adorar, é uma mentira muito grande. O povo, olha, pensa comigo. O povo de Israel estava andando no meio de um deserto, aonde muitas vezes não tinha água, aonde eles não tinham lugares fixos para morar. Mas o lugar de adoração era tão importante que Deus mandou fazer, mesmo no meio do deserto. O povo teve que ofertar o seu melhor para construir um lugar aonde eles iriam para adorar a Deus. A pessoa que pensa que não tem que adorar a Deus, aliás, que não tem que ter um lugar de adoração, ela está muito enganada. Irmão, irmã, eu quero dar para você essa palavra, eu creio que isso vem de Deus. Não vai na conversa desse povo. Na hora que você começar a ouvir alguém falando, não, porque hoje em dia a gente não precisa ir mais na igreja, porque não precisa. Irmão, quando alguém falar isso, você pode saber, isso é heresia, não vou ouvir mais.
essa pessoa está querendo te afastar de Deus. Me perdoa, eu não conheço um crente que entrou por esse caminho e melhorou. Todos que eu vi que entraram por esse caminho pioraram. De jeito que eu nem consigo explicar para você. Alguns se tornaram verdadeiros hereges. Hoje, ao invés de fazer a obra de Deus, alguns estão fazendo a obra do maligno. Mas tudo bem, estou falando isso aqui para você entender. O tabernáculo ele era tão importante que ele era o centro da vida do povo. E ele ficava no meio mesmo do arraial, da congregação. O povo de Israel era composto de 12 tribos. Eram 12 povos dentro de um povo. Quando o tabernáculo ficou pronto e ele era montado no centro do lugar onde o povo ia ficar. E as tribos se agrupavam ao redor dele. Então, imagina aquele templo, eu gosto de explicar que era um templo móvel, ele se montava e se desmontava. Quando eles tinham que sair, eles desmontavam tudo, carregavam. Quando Deus mandava parar num lugar, eles paravam, montavam tudo de novo. E as 12 tribos, então, elas se arranjavam ao redor dele. Era 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro, 3 do outro. 4 vezes 3, 12. Então elas ficavam organizadas dessa forma. As 12 tribos, 3 tribos de cada lado. E o tabernáculo no meio. Para que o povo soubesse, Deus é o centro da nossa vida. A comunhão com Deus é a coisa mais importante para nós. Diga glória a Deus. Além disso, olha para o pastor. Quando tudo ficou pronto, Deus falou para Moisés, primeiro dia do primeiro mês, primeira coisa que vocês vão fazer, ergam o tabernáculo, levantem o tabernáculo. Irmão, a primeira coisa que você deve fazer, quando começar esse ano que vai entrar agora, levante um tabernáculo para Deus. Faça uma aliança com Deus. Senhor, nesse ano que vai entrar, eu quero ser um adorador, eu quero te servir. Minha primeira preocupação não vai ser a festa com a família, que você pode fazer. Minha primeira preocupação não vai ser, vamos dizer assim, os presentes, as roupas que eu vou comprar. Tudo isso tem o seu tempo, tem o seu lugar. Mas em primeiro lugar, Deus, a casa de Deus. O primeiro lugar que eu quero estar em 1º de janeiro, irmão, é aqui, na casa de Deus, adorando a Deus. Na meia-noite do dia 31 para o dia 1º, eu vou estar aqui adorando a Deus. Quando for 00:01, a primeira pessoa para quem eu quero dar um abraço e falar que eu amo, falar que eu quero que seja a pessoa mais importante para mim nesse ano, é o Espírito Santo. Depois eu abraço a minha esposa, depois eu abraço meus filhos, depois eu abraço vocês. Mas Deus, a casa de Deus, o tabernáculo de Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando for 00:05, 00:10, eu estou falando para os irmãos, vão com Deus, vão na paz. Por quê? Porque dia 1º de janeiro vai ser domingo. E no domingo, 8 horas da manhã, eu quero estar aqui de novo adorando a Deus. Eu quero acender a lâmpada para Deus à noite, e quando for de manhã, eu quero ir lá e colocar azeite nela de novo. Já quero começar o meu domingo adorando a Deus. Porque eu quero que esse ano seja o ano do tabernáculo. Que seja o ano da casa de Deus, onde eu vou estar na presença de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, vivendo para Deus. Quem entendeu, diga amém. Irmão, Deus falou para Moisés, você vai levantar o tabernáculo. E aí, olha que coisa. Deus fala para Moisés para montar e para colocar tudo dentro dele. Só que Deus, ele fala de dentro para fora. Deus fala, você vai levantar o tabernáculo. Você vai colocar a arca da aliança com o propiciatório. E você vai levantar o véu em cima dela, ao redor dela. Depois, no lugar santo, você vai colocar o candelabro, a mesa com os pães. Na porta do véu, na entrada do véu, você vai colocar o altar do incenso. E você vai colocar as cortinas em cima dela. Aí você vai fazer o pátio exterior. Você vai colocar o altar do sacrifício. E na entrada do lugar santo, você vai colocar a pia. Você vai colocar água nela. Deus, ele fala para Moisés como ele deveria fazer. E tudo é montado como a gente viu aqui. De dentro para fora. A primeira coisa que eles colocaram foi a arca da aliança. Montaram primeiro o lugar santíssimo. Depois eles montaram o lugar santo. Colocaram o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso.
e colocaram a tenda em volta. Aí o pátio exterior, montaram o que seria, vamos dizer assim, as paredes, aquelas cortinas colocaram, e do lado de fora colocaram o altar do sacrifício e a pia da purificação. Irmão, cada uma dessas coisas que eu falei para você tem um significado muito grande. E eu queria hoje levar vocês para fazer um passeio comigo. Olha para o irmão e fala assim: vamos passear com o pastor. Vamos entrar dentro do tabernáculo de Deus comigo? Quem pode entrar no tabernáculo de Deus comigo? Diga glória a Deus. Deus mandou ele ser montado de dentro para fora. Mas como nós vamos entrar de fora para dentro. Quem está entendendo, diga amém. Na hora de erguer, de levantar, eles começaram no mais íntimo, para depois chegar naquilo que era acessível a todos. Mas quando alguém entrar, você vai concordar comigo, que não tem como alguém entrar pelo centro. Quem entra, entra pela porta. Diga glória a Deus. Como é que era o tabernáculo? Se nós estivéssemos lá no meio do deserto e nós olhássemos para ele, como é que ele seria? Bom, como a gente viu, ele era feito de cortinas, amém? E essas cortinas eram cobertas de peles de animais para proteção, por causa do vento, de uma chuva que viesse. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós olharíamos do lado de fora e nós veríamos essa estrutura montada que seria mais ou menos como um quintal, um pátio, amém? Retangular, as cortinas todas montadas, ficariam como se fosse um muro, como se fosse uma espécie de um cercado, amém? Quando você chega nesse lugar, você está no pátio exterior, ou o átrio. O átrio, olha para o pastor Alex, é o caminho que vai te levar para o santuário, para o lugar santo, amém? Pensa no quintal da sua casa, tem um muro, e quem entra, entra pelo quintal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nesse quintal, nessa parte exterior, que era descoberta, o que tinha? Qual que era a primeira coisa que você veria quando você entrasse no átrio? Você chegaria, você entraria, a primeira coisa que você veria era um altar grande. Um altar de 2,20 metros por 2,20 metros, com 1,30 metro de altura. Era o altar do sacrifício, ele era quadrado. 2,20 por 2,20 por 1,30 metro, 1,5 metro de altura. Nesse altar se faziam os sacrifícios. Amém? Então, olha para o pastor. Eu estou indo para o santuário e eu entrei no pátio. Quando eu entro, eu vejo o altar do sacrifício. Como é que nós entramos na presença de Deus? Nós entramos primeiro pelo sacrifício de Jesus. Foi o sangue que ele derramou na cruz, o sacrifício que ele fez, que nos permite chegar a Deus, que nos permite entrar na presença de Deus. Toda vez que você for começar uma oração, seja na igreja, seja na sua casa, seja onde você estiver, irmão, lembre do sacrifício de Jesus. Eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu sou pecador. Eu nunca jamais poderia entrar no Santo dos Santos, no lugar mais íntimo, na presença de Deus. Jamais poderia. Mas o meu Senhor veio ao mundo e morreu por mim. E o sacrifício dele me abre o caminho para que eu possa entrar no lugar santo, na presença de Deus. Diga amém. Lembre do que o sacrifício de Jesus representa, irmão. O sacrifício de Jesus, ele proporciona o perdão de todos os pecados. Diga glória a Deus. Mas ele proporciona também, irmãos, a cura de todas as doenças. O livramento de toda maldição. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz assim, está escrito, Gálatas 3,13 diz, eles vão colocar ali para você ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se ele maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado o madeiro é a cruz. A cruz foi o instrumento que matou o nosso Salvador. É como se fosse, olha para o pastor, a faca que sacrifica a ovelha, o cordeiro. Jesus é o cordeiro. E ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote que faz o sacrifício. Diga glória a Deus.
O monte aonde ele estava, o Monte Calvário, o Gólgota, foi o altar, aonde ele foi sacrificado. E ali, naquele altar, naquele sacrifício, ele nos livrou de toda a nossa maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Se você for para Deuteronômio 28, não precisa ir, você vai ver a Bíblia falando, Moisés falando, será que se tiveres o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E aí Deus começa a falar uma série de bênçãos. Bendito serás na cidade, no campo, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito o fruto do teu ventre. E Deus vai falando dessas bênçãos. Diga amém. Quando chega lá no versículo 15, se eu não me engano, Deus fala assim, será porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, os seus estatutos que eu te ordeno hoje, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. E aí, meu irmão, começa a maldição e praga atrás de praga. E vai maldição, maldito serás ao entrares, ao saíres, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. O Senhor mandará sobre ti maldição e perturbação, e vai praga atrás de praga. Como eu e você não tínhamos condição de ser obedientes aos mandamentos de Deus, essa maldição estava sobre nós. Porque a Bíblia fala que se nós fôssemos pecadores em um só dos mandamentos da lei, nós éramos culpados em toda a lei. Então eu era culpado, eu tenho culpa e você tem. A maldição estava sobre nós, e a maldição da lei é grande, mas dá para resumir ela em doença, enfermidade, né? Pobreza, miséria e morte. Nós estávamos condenados por causa do nosso pecado a uma vida de miséria, a uma vida de doença e a morte e consequentemente o inferno. Mas Jesus, com o sacrifício dele, nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Diga glória a Deus. Eu não preciso mais morrer e ir para o inferno. Quando eu morrer, no mesmo instante eu vou estar ao lado do meu Senhor. Porque a maldição do pecado e da morte acabou. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, me resgatou da lei do pecado e da morte. Acabou. Não vou mais para o inferno, eu vou para o céu. Diga glória a Deus. Mas a doença também é uma maldição. No sacrifício de Jesus eu recebi cura, eu posso ter saúde. Ninguém aqui precisa viver doente. Jesus livrou você de toda a maldição. Você não precisa ser pobre, porque a pobreza era a maldição da lei, e Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você pode ser uma pessoa próspera. Pare de pensar como uma pessoa pobre, que tem que viver das migalhas. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mas aqui não tem cachorrinho, aqui só tem filho. E o pão pertence aos filhos, o pão é nosso, a prosperidade é nossa. Você pode prosperar e ser uma pessoa abençoada, diga glória a Deus. Tudo isso, irmãos, só de entrar no santuário, entrar no átrio, no caminho e chegar na mesa do sacrifício. Você já encontra o perdão dos pecados, você já encontra a cura de todas as enfermidades, aleluia, e você encontra a prosperidade, a bênção de Deus. Aleluia. Lembra do Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Verso 2. E sara todas as suas. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça dos seus benefícios. 3. Por favor. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas. Então Ele perdoa todo o pecado. E Ele te sara de toda doença. Não esqueça de nenhum dos benefícios. Diga amém. Agora, olha para o pastor. Quando você chegar no altar do sacrifício, não esqueça do seu sacrifício. Como assim, pastor? Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então, hoje, Deus requer um sacrifício. Pastor,
Mas nós não somos sacerdotes, somos da nova aliança. Deus nos comprou de todas as tribos, nações e línguas e nos fez para Deus um reino sacerdotal. Então, como sacerdotes na nova aliança, nós que somos o próprio tabernáculo de Deus, porque 1 Coríntios 6,19 diz que você é o templo de Deus. Você entra no tabernáculo, na adoração. Como um sacerdote, você oferece o sacrifício. E o sacrifício que Deus quer é o seu corpo, a sua vida. Todo dia, quando você for a Deus, fala para Ele: Senhor, a tua vontade e não a minha. O que o Senhor quer e não o que eu. Existem vontades na minha carne que não agradam a Deus. Mas o que a gente faz no altar? A gente sacrifica a carne. Então eu vou chegar para Deus e vou falar: Senhor, a minha carne quer fazer coisas que o Senhor não quer. Eu sacrifico tudo isso. Eu quero fazer a sua vontade, eu quero te agradar. Quem entendeu, diga amém. Eu tenho sonhos, mas eu abro mão dos meus sonhos para viver os seus. Essa é a minha oferta, a minha vida. É o sacrifício que Deus quer, diga amém. Então, olha para o pastor. Passamos pelo altar do sacrifício. Você olha para frente e você vê a entrada da tenda. E na porta da tenda tem uma pia. Uma pia bem grande. Uma pia de bronze. A Bíblia fala que Moisés fez essa pia de bronze dos espelhos das mulheres que se ajuntavam na congregação. Moisés pediu para o povo: tragam ofertas, tragam ouro, tragam prata, tragam cobre, bronze. E as mulheres ouviram: nós temos que levar bronze, levar cobre. O que elas levaram? Os espelhos delas. Porque no tempo da Bíblia, irmão, o espelho não era como o espelho que você tem na sua casa hoje. Esse espelho que você tem de vidro, ele é tecnologia. Como é que se usava um espelho? Como é que se fazia um espelho no tempo da Bíblia? Eles pegavam uma bandeja de bronze e poliam. Poliam bastante, até que eles olhavam para ela e conseguiam se ver no reflexo dela. Amém? Esse era o espelho. Era a forma como você conseguia se olhar. Moisés pegou os espelhos de cobre, de bronze das mulheres, e dela ele fez uma pia para purificação. Então agora você está caminhando, você é o sacerdote, você vai entrar no lugar santo, diga amém. Você não pode entrar sujo, você vai se limpar. Quando você chega nessa pia de água, ela é de cobre, então você consegue olhar e você consegue ver o seu rosto refletido nela. Enquanto você está se limpando, você consegue enxergar seus defeitos. Você consegue ver suas sujeiras. Quem está entendendo, diga amém. E você se limpa. A Bíblia fala no Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Observando conforme a sua. Quando você olha para a palavra de Deus, irmão, ela reflete você. Sabia? Você lê a Bíblia. Você ouve um louvor bíblico. Você ouve a pregação. Na pregação, Deus revela seus defeitos. Você escuta e você sabe aonde você tem pecado, aonde você tem errado, aonde você tem que mudar, aonde você tem que melhorar. Quem está entendendo, diga amém. Olhe para a pia. Veja os seus defeitos e fale para Deus: Senhor, eu quero mudar tudo isso. Se eu tenho sido uma pessoa mentirosa, eu não quero ser, porque a tua palavra diz que a mentira é pecado. Se eu tenho sido falso, se eu tenho sido orgulhoso, se eu tenho, Senhor, sido imoral, se eu tenho cobiçado o que não é meu, se eu tenho sido adúltero, ou na prática ou no coração, se eu olho para uma mulher ou olho para um homem com intenção impura, Senhor, me limpa agora. E ali, na porta, na entrada do santuário, você se limpa. Observando a palavra, você olha para a palavra, ela revela os seus defeitos, ela revela as suas falhas, e você é purificado. Diga glória a Deus. O Senhor te limpa. Agora você é um sacerdote limpo. Agora você vai entrar dentro da primeira cortina, você vai entrar dentro da tenda. Pensa numa barraca bem grande, uma tenda bem grande, amém? É o tabernáculo do Senhor. Você estava na parte de fora, no pátio, no quintal, no átrio, amém? Você passou pelo altar grande, que é o altar do sacrifício. Você se limpou na pia da purificação, diga amém.
E agora você entra dentro do santuário. Se imagine entrando. Vem comigo, nós estamos entrando. Nós somos os sacerdotes. Nós passamos a primeira entrada. Quando você entra, ali dentro daquela tenda, tem uma luz. Essa luz, ela vem do lado esquerdo. Do lado esquerdo nós temos um candeeiro, um candelabro. Uma haste que sobe e dela saem 7 pontas. Ali, todos os dias, os sacerdotes tinham que colocar o azeite em cada uma delas. Para quê? Para que houvesse luz. O que o azeite representa? O que esse candelabro representa? O Espírito Santo. Desde o momento em que você passou pelo sacrifício de Jesus e foi purificado, você recebeu o maior presente de Deus. Você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito de Deus, ele ilumina a sua vida. Antes você andava em trevas, agora você vive na luz. Glória a Deus por isso. O Espírito de Deus te ilumina, te revela a vontade de Deus. Amém, irmão? Você tem que parar de pensar no Espírito Santo, irmão, como se o Espírito Santo fosse uma coisa. Tem gente que ainda acha que o Espírito Santo é uma pombinha que fica voando, ou que ele é uma nuvem, que ele é uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é o próprio Deus. E ele é a pessoa de Deus que você pode ter mais próxima de você hoje. Você quer que Deus seja seu amigo? Quem quer? Deus faz amizade conosco através do Espírito Santo. Deus é um só, mas ele é Pai, Filho e Espírito. O Pai é o Criador de todas as coisas, como também o Filho foi. Porque a Bíblia fala em João capítulo 1 que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando você olha lá para Gênesis, você vê que no ato da criação está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo cuidando da criação, pairando sobre as águas. Diga glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo sempre foi a parte que ficou aqui, cuidando. Hoje, ele vive comigo e com você, te dando luz, te revelando a vontade de Deus, diga amém, mostrando para você a direção. Ele te faz entender a Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu. Mas sem o Espírito Santo você não vai entender a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia como se você estivesse lendo uma lista telefônica. Você vai ler e essas palavras não vão ter significado nenhum. Se você ler Êxodo capítulo 40, sem o Espírito Santo, você vai ler e você vai falar: não sei por que eu estou lendo isso. Para que eu tenho que saber que tem uma barraca, que tem uma mesa, que tem um altar? Mas quando você tem o Espírito Santo, acontece isso que está acontecendo agora. Cada uma dessas coisas passa a ter vida, passa a ter significado, porque ele ilumina, ele mostra o que está dentro do santuário. Se não tivesse um candeeiro dentro do santuário, lá dentro ia ser escuro. Você está entrando dentro de uma tenda escura, mas ela tem luz, porque dentro dela tem um candeeiro e tem azeite. Agora você, como sacerdote, olha para o pastor, todos os dias você precisa levar azeite e colocar dentro desse candeeiro. A Bíblia fala que todos os dias o povo tinha que levar o azeite e ofertar. Olha para o pastor, a luz, que é o Espírito Santo, já nos foi dado, o candeeiro já nos foi dado. Diga glória a Deus. Quem mantém a chama acesa é você. É você que todo dia tem que levar o azeite. Como é que se faz azeite? Você pega a azeitona e você espreme. Você que todo dia tem que se espremer a sua carne, suas vontades, colocar Deus como uma prioridade, colocar a comunhão dele como a coisa mais importante. Diga amém. Assim a luz vai se manter acesa. Não seja louco de esquecer o azeite. E a palavra é essa mesmo, louco. Em Mateus 25, Jesus fala que haviam 10 virgens. Todas essas moças eram virgens, nenhuma era da bagunça. Todas elas esperavam o esposo. Todas esperavam o esposo. São a igreja. Quem está esperando o esposo aqui, que é Jesus? Vocês estão esperando Jesus?
Todos estão esperando. Mas me perdoa falar, irmão. Apesar de você ser uma virgem guardada para um noivo, para um marido, saber que ele vai chegar e que você é dele, talvez você está sendo louco. Porque a Bíblia fala que 5 dessas moças tinham a lâmpada, mas elas não estavam levando azeite. As outras 5 que eram prudentes tinham a lâmpada, mas elas tinham uma reserva de azeite. À meia-noite, quando ninguém esperava, ouviu-se o grito: aí vem o noivo. Todas se levantaram. As loucas olharam para a lâmpada e viram: a nossa lâmpada vai se apagar, porque nós não compramos azeite o suficiente. Elas chegaram para as prudentes e disseram: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes olharam para elas e disseram: não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai para vós. Enquanto elas foram tentar comprar azeite à meia-noite, quem ia vender azeite àquela hora? O noivo veio e as que estavam prontas entraram nas bodas. E essas ficaram de fora. A lição mais importante que eu tenho desse texto, irmão, é que a prudente olha para a louca e diz: ide aos que vendem. O azeite custa um preço. Se você quer manter a chama acesa, você vai ter que pagar um preço. Eu não estou dizendo que a salvação se paga preço. A salvação é gratuita. Jesus foi o sacrifício que perdoou todos os nossos pecados. Se o pior pecador de Taubaté entrar aqui hoje e se arrepender, ele é salvo. Diga glória a Deus. Agora, para manter a chama acesa dentro do santuário, todo dia tinha que se levar azeite. Se você quer ter comunhão com Deus, você vai ter que pagar um preço. De orar, de consagrar a sua vida, de ler a Bíblia, conhecer a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Bom, do lado esquerdo, nós temos o candelabro, o candeeiro, com o azeite, que mantém a chama acesa e ilumina o santuário. O Espírito Santo ilumina a nossa vida. Diga amém. Quando você olha para o lado direito, tem uma mesa de ouro. E nessa mesa, uma vez por semana, eram colocados pães consagrados que só os sacerdotes podiam comer. Eram os pães da proposição. Tinha um propósito para aqueles pães. Olha para mim, meus irmãos. Louvado seja Deus. Quando você entra na presença de Deus, você vai encontrar o pão da vida, que é Jesus. João 6,51, o Senhor Jesus fala assim, ó, João 6,51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá. Quem quer viver para sempre? Quem quer ir para o céu? E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Irmão, do lado direito você encontra o pão, o alimento, que é Jesus. Diga glória a Deus. O alimento, que é a palavra. De vez em quando o diabo vai querer fazer você comer coisa que você não pode comer. Lembra? Você é sacerdote. Você só pode comer o pão consagrado. Não coma o pão que o diabo amassou. Não põe o pão que o diabo sugeriu você a comer. Em Mateus capítulo 4, verso 3, o diabo olha para Jesus lá no deserto e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem. O diabo vai querer que você coma pão, mas pão que veio da pedra, daquilo que é duro, da sujeira desse mundo. E Jesus olha para o diabo em Mateus 4,4 e diz: o quê? Está escrito: nem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca. O nosso pão é a palavra que veio de Deus. É o que está escrito na Bíblia. Quando você entra no santuário, você tem a mesa com o pão. Mesa é comunhão, você tem comunhão. E o Senhor te alimenta, Ele te dá a palavra. Cada dia, cada vez que você entra aqui, irmão, Deus fala com você e você sai daqui alimentado. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Então olha para o pastor. Nós estamos dentro do lugar santo. Amém? Do lado esquerdo, o candeeiro. Do lado direito, a mesa com os pães. E no centro, olha para o pastor. Pertinho do véu, nós temos um altar. Esse altar é menor. Do lado de fora tem um altar grande para colocar o sacrifício, o holocausto. Na porta, na entrada do véu, nós temos um altar pequeno, aonde se colocava o incenso. E olha para o pastor. Esse incenso tinha que ser queimado de manhã, todos os dias,
e à noite todos os dias. Olha para o pastor Alex. Esse incenso fazia com que dentro do santuário tivesse um cheiro agradável, um cheiro gostoso. E quando o sacerdote entrava, queimava esse incenso, aquilo representava adoração. Você entra se sentindo um pecador, você passa pelo sacrifício de Jesus. Você passa pela pia, você se limpa, diga glória a Deus. Aí você entra na comunhão, na intimidade, o Espírito Santo te ilumina. Você se alimenta do pão que é a palavra, diga amém. Aí você chega no altar do incenso, você começa a adorar. Você se torna a coisa mais linda que nós podemos ser, adoradores. E o Pai está buscando adoradores. Lá em João capítulo 4, a samaritana perguntou para Jesus. Ela olha para Jesus e diz, vejo que és profeta. Fala uma coisa para mim. Aonde é que nós devemos adorar? Porque nós adoramos a Deus nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém. E Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, na verdade te digo que a hora é chegada, o tempo chegou, em que nem neste monte e nem em Jerusalém nós adoraremos a Deus. Porque o Pai está procurando, ele fala, diz assim, põe lá para mim, João capítulo 4, por favor. Versículo 21 diz assim, olha Jesus falando, mulher, crê-me, que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A adoração é coisa de quem é salvo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando adoradores. Ele não está procurando adoração. Adoração até pessoas que não são salvas podem dar. Esses dias eu vi um cidadão que canta música gospel. Não vou falar quem é, não vem ao caso. Mas mostraram ele numa festa na casa dele, ele dançando um pagode, tomando cerveja. Não estou julgando, Deus abençoe. Olha para o pastor. Nem todo mundo que canta hinos para Deus é um verdadeiro adorador. O endemoniado gadareno adorou. Adorou, pastor? Adorou. Lá em Marcos capítulo 4, a Bíblia fala que o homem vivia no sepulcro, atormentado por demônios, né? Que ele se feria com pedras, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, e ele clamava sempre de dia e de noite pelos montes. E quando viu Jesus, a Bíblia fala que ele correu para Jesus e adorou a Jesus. O homem era possesso de uma legião de demônios, mas ele adorou. Glória a Deus, aleluia. Falar glória a Deus e aleluia não faz de você um adorador. A vida daquele homem não glorificava a Deus. O incenso que Deus quer que você queime para Ele é uma vida de obediência. Amém, irmão? É ter atitudes que o agradem. Diga glória a Deus. Agora, as palavras da sua boca importam também. Adore, glorifique. Todo aquele que é um adorador, ele tem prazer em abrir a boca e falar um aleluia, um glória a Deus. Se o irmão do teu lado não deu um glória a Deus até agora, ele está com um defeito. Põe a mão e fala assim, recebe a libertação, recebe a cura. Será que ele recebeu? Deixa eu ver. Tem uns que ainda estão meio quebrados. Eles estão assim, aleluia, aleluia. Não, aí você põe a mão de novo. Amém? Olha para mim, irmão. Você se torna um adorador de Deus. Diga amém. Então olha que bonito. Nós estamos dentro do lugar santo. Nós passamos pelo candeeiro, pela mesa dos pães e chegamos no altar do incenso. Agora olha para mim. Quando você está no altar do incenso, e você levanta os olhos, na sua frente você vê um véu. Um véu bem grosso. Esse véu, irmão, dentro dele está o lugar mais santo que havia na terra, naquele tempo. Estava o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar, um quartinho pequeno, vamos dizer assim. Dentro do lugar santo. E ali estava a coisa mais santa que havia na terra naquele tempo, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, irmão, ela era uma caixa de madeira. Eu não lembro exatamente as medidas dela. Mas pensa num baú de madeira, só que todo revestido de ouro.
E ele tinha uma tampa grande. E essa tampa ela era tão importante que ela tinha um nome próprio. Ela era o propiciatório. Era a tampa. Uma tampa de ouro. E em cima dessa tampa havia uma figura de 2 querubins, 2 anjos. Nessa tampa, uma vez por ano, o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, apenas uma vez por ano ele entrava nesse lugar. E ele entrava com o sangue do sacrifício que ele fazia pelo povo, e ele derramava em cima dessa tampa do propiciatório. Então olha só, nós temos um véu, nós passamos pelo véu, e nós temos a arca da aliança, a tampa dela, o propiciatório. E se nós tirássemos a tampa, o que tinha dentro da arca da aliança? As 2 tábuas da lei, que Deus deu a Moisés, que ele escreveu com o próprio dedo dele. Nós veríamos um pequeno pote de ouro, e dentro desse pote o maná, o pão que desceu do céu. E tinha uma vara, que apesar de ser tirada da árvore, ela floresceu. Ela tinha flores, apesar dela ter sido cortada da árvore, e aparentemente ela não ter vida, o poder de Deus, a unção de Deus fazia ela florir o tempo todo. Aquela vara estava dentro da arca da aliança. Amém, meus irmãos? Essa arca da aliança representava a própria presença de Deus no meio do povo. Só que ninguém podia chegar lá. Estava fechado para nós. Aquele véu representava a nossa separação, a separação que havia entre nós e Deus. Isaías 59 diz que o ouvido de Deus não está gravado para não poder ouvir, a mão de Deus encolhida de forma a não poder abençoar, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Nós estávamos separados de Deus, e essa separação ela é representada pelo véu. Só que então Jesus veio, e ele fez o sacrifício. E a Bíblia fala lá em Mateus no capítulo 23, deixa eu pegar o meu esboço aqui para eu não errar. Eu não sei se eu escrevi, acho que eu não escrevi, olha só que coisa, mas tudo bem. Lá em Mateus 23 a Bíblia fala que quando o nosso Senhor morreu na cruz, no momento da morte ele deu um brado muito grande. Mateus não disse o que era que Jesus falou, mas nós sabemos. Outro evangelista diz que Jesus disse: está consumado, acabou, terminei o sacrifício, fiz a obra. Só que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito, tão completo, que Deus foi lá no Santo dos Santos, diga glória a Deus. Ele pegou aquele véu e ele rasgou de alto a baixo. Os sacerdotes que estavam naquela hora dentro do templo, no lugar santo, irmão, a Bíblia diz que a terra tremeu, houve trevas, escuridão, eles não sabiam o que estava acontecendo. E eles escutam o barulho de um véu rasgando. Quando eles olham para trás, Deus rasgou o véu. A separação que havia entre nós e Deus acabou. Agora, irmãos, olha para o pastor. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. E digo mais, o Deus que estava lá dentro do Santo dos Santos saiu de lá e veio viver dentro de mim e de você. Você é a arca da aliança agora. É em você que Deus vive. Diga glória a Deus. O sangue estava, olha para o pastor, o sangue do sacrifício estava na tampa da arca, no propiciatório. Agora está sobre você, te purificando de todo pecado. Diga glória a Deus. As tábuas da lei estavam lá dentro. Agora as leis de Deus foram gravadas dentro do seu coração. Tinha lá um potinho com o maná, o pão que desceu do céu. Mas agora o pão que desceu do céu está dentro de mim, dentro de você. Diga amém. E a vara que floresceu, essa vara que representa o poder, a autoridade do sacerdote, Deus deu a mim, Deus deu a você, meu irmão. O diabo, o demônio olha para você, ele tem medo de você. Porque ele sabe que você tem a vara na mão, você tem poder. Quando você olha para ele e você fala, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Você olha para o enfermo e você diz, levanta em nome de Jesus, ele se levanta. Porque Deus te deu poder, te deu autoridade. Oh, meus irmãos, que coisa linda. O véu se rasgou. Agora nós podemos entrar dentro do Santo dos Santos e podemos viver lá dentro. Viver na presença de Deus. Hebreus, capítulo de número 10, verso 22, 19. A passagem que eu falei é Mateus 27, eu falei 23, desculpa, é Mateus 27, 51. Glória a Deus.
Põe para mim Mateus 27, 51, por favor, meu amigo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Isso aconteceu quando Jesus gritou. Se você ler no versículo 50, ele dá um brado alto e o véu se rasga. E agora, Hebreus capítulo 10, verso 19, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Vocês acabaram de entrar no santuário comigo. Diga amém. Antes olha para mim. Antes o sacerdote entrava com medo. Porque aquele lugar era muito santo e ele podia morrer lá dentro se ele tivesse em pecado. Agora nós entramos com ousadia. Nós podemos entrar sem medo, porque o sacrifício foi feito, a purificação dos pecados já foi dada. Diga glória a Deus. E nós entramos com ousadia, pelo sangue de Jesus. Verso 20, por favor. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a carne de Jesus foi ferida, o véu se rasgou. E agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Aí o versículo de número 21 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração. Vamos entrar, vamos chegar com um coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa. Você lavou lá na pia, diga glória a Deus. 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos entrar no santuário? Vamos entrar no lugar mais íntimo agora? Vocês podem ficar de pé para orar comigo? Quem vai entrar comigo no Santo dos Santos agora? Aleluia. Levante as suas mãos, levante a sua voz. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Comece a adorar. Feche os seus olhos agora. Glória a Deus. Oh, alabaciribi canta alabas. No santo dos santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Nós vamos entrar no lugar secreto, no Santo dos Santos, à sombra das asas dos querubins. A Bíblia diz que quando Moisés terminou de construir esse tabernáculo, irmão, a glória de Deus desceu ali. Havia uma fumaça lá dentro. Era a presença de Deus, a Shekinah. Moisés nem sequer conseguia entrar lá dentro. Os sacerdotes não conseguiam ficar lá dentro, porque a glória de Deus estava lá. Mas hoje a gente consegue ficar na glória de Deus. Hoje você pode ficar no meio dessa fumaça de glória. Irmão, irmã, entra no santuário. Vá até a mesa do sacrifício. Veja Jesus crucificado. O sacrifício dele, meu irmão, proporcionou pagamento para a sua dívida com Deus. Se você tem algum pecado, lembra que o sacrifício de Jesus te limpa de todo pecado. Se você está doente, lembre que o sacrifício de Jesus cura toda doença. Se você tem vivido na pobreza, na miséria, lembre que o sacrifício de Jesus nos resgatou da maldição da miséria. Agora, irmão, vai chegando mais perto do santuário. Vá até a pia. Se lave. Você vai ser lavado agora. Confesse a Deus o seu pecado. Diga: Senhor, eu menti, eu errei. Fiz coisas que não devia, fui a lugares que não devia.
Você está sendo lavado agora, aleluia. Ribalaba, shuriando, me canta, laba. Debalaba, siriando, me clama, na labalaba. Você está sendo lavado, irmão. A palavra de Deus te purifica. Seja purificado agora. Seja lavado agora. E agora, irmão, pode entrar sem medo no santuário. O candeeiro está aceso. O Espírito Santo está aqui. A luz de Deus vai brilhar em você, meu irmão. E você vai ser luz para quem está em trevas. O Senhor disse: vós sois a luz do mundo. Você vai brilhar. Levanta as mãos e fala: eu vou brilhar. E agora, irmão, agora você chega pertinho da mesa onde está o pão. Coma do pão da vida que é Jesus. Coma do pão da vida que é Jesus. Diga para ele: Senhor, obrigado pela tua palavra. Ela é o meu pão, ela é o meu alimento. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora, irmãos, agora nós chegamos diante do véu. Está o altar do incenso. Ofereça incenso para Deus. A Bíblia diz que Zacarias entrou no santuário para queimar incenso. E o anjo apareceu para ele e disse: não tenha medo, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Irmão, Deus já está mandando o anjo aqui. A tua oração foi ouvida. O anjo disse, naquele altar, no altar do incenso, o anjo disse: Zacarias, você vai ser pai. Sua mulher vai ter um filho. Irmão, a sua bênção vai nascer. O seu milagre vai nascer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Adore, adore, ofereça adoração. Ore, canta, lava, lava, chora, badalaba, lava, canta, lava, 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 lava. Levante as mãos, levante a voz, aleluia. E agora, irmão, agora o véu se rasgou. E você vai entrar comigo dentro do Santo dos Santos. O sangue do propiciatório é derramado sobre mim e sobre você. O sangue de Jesus está te cobrindo agora, aleluia. As palavras de Deus, as leis de Deus são gravadas no seu coração. O maná, o pão que desceu do céu é Jesus, está dentro de você. E a vara que floresce está nas suas mãos. Receba poder, receba autoridade. Agora, irmão, nós vamos entrar, estamos dentro do lugar mais santo, na comunhão com Deus. Ofereça adoração, ofereça louvor. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, em tua presença é o meu prazer. Estamos dentro do lugar secreto agora. Abrace Jesus. Agora em intimidade. É você e o Espírito Santo, é você e Deus agora. Vai dizendo aleluia, aleluia, aleluia.
Oh, diriri bababa chora badala balaba. De bala 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 canto lo bala 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 churiri bala bala. Eu te amo, meu Senhor. Eu te amo, meu Senhor. Oh, diriri bababa chora. A alegria de Deus vai te envolver agora. O poder, a unção do Senhor desce sobre você agora. Recebe poder, meu irmão. Recebe poder, minha irmã. Pode adorar, pode dar glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Agora levanta as mãos. Levante os braços, abra as mãos. Adore, diga glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ribalaba, shuribalaba, canta, labalaba. Aleluia. Realizo na tua presença, meu Senhor. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você orava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela
pra te dizer te amo. Amo você. O Senhor te ama, meu irmão. Amo você. Aleluia, amo você. Aleluia, aleluia, amo, eu te amo. E porque Ele me amou primeiro, eu o amarei para sempre. Eu também te amo, Senhor. Grita pra Ele. Do céu, oh, pode dar glória a Deus, meu irmão. No santo lugar, eu quero te Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me Tua presença é o nosso prazer. Tua presença é a nossa alegria. Te adoramos, te adoramos. Eu posso ouvir aquele glória a Deus? Cadê aquele glória a Deus? Cadê aquele grito de júbilo? Cadê aquele som de festa? Faz festa, irmão! Dá glória a Deus. Que lindo, Senhor. Que linda é a tua presença. Que lindo é te servir. Que lindo é te adorar. Obrigado, meu Senhor. Para terminar, diga para Ele: eu te amo, Jesus. Para terminar, diga para Ele: eu te amo. Eu te amo, Senhor. Mais que tudo. Mais que tudo eu te amo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte.